vendo? Graça e paz aí, estamos aqui com o pastor Jean, Eita. né? E obrigado aí por você ter entrado aí nesse momento aí. Vamos dar até um tempo aqui para esperar o pessoal começar. Isso, né? daqui a pouco o pessoal começa a Nós entrar temos aí. aqui uma assessora aí que está nos dando apoio aí do lado, a irmã Aline. Eita. Vamos ver aí. Vamos ver aí. Não, vamos bater um papo aí, né, sobre algumas coisas que acontecem no meio evangélico e no meio congregacional, vamos dizer assim, né? Institucional. Isso aí. Porque tem a igreja que somos nós e tem a igreja que nós vamos, o local, né, de culto. As Perfeito. quatro paredes, as famosas quatro paredes. Se fosse para dar um título à nossa conversa, é uma Tem conversa. título, tem título, tem título. Tem Subtítulo, eu sou muito assim, eu sou Tópico, eu sou muito tópico, título, conclusão. Puxa vida. Então isso é Aprendeu direitinho. parte A, parte B, Rapaz. parte C, né? Se a gente fosse para dar um título, seria igreja ou desigrejado, né? Igreja ou desigrejado. Então você que já está aí, né, pode colocar aí, chamar um amigo, um irmão para participar junto com a gente. É uma conversa, que não é um culto, é uma conversa. Você pode expor aí a sua opinião, o seu pensamento, né, até perguntas, enfim. E a gente vai estar aqui conversando sobre uma coisa relacionada a isso. Por quê? Devido ao crescimento, né, de pessoas que hoje se dizem desigrejadas, que não pertencem à igreja, né? Às vezes aí a gente vai estar falando até os motivos, o porquê, né? Então é muito comentado. Aí a gente vê, eu queria ler aqui Desigrejado, no caso, pastor Alexandre, que tem alguns que até se ofendem com esse título, né? Eles dizem desinstitucionalizados, né? Porque eles dizem como realmente são igreja, mas não estão participando de uma instituição. É sobre isso que você também vai passar por esse caminho também, é isso? Exatamente. Olha só, pastor, veja bem só, olha só a questão. É crescente o número de 100 igrejas nos dias de hoje. Olha só, preste atenção nisso, que deturparam a passagem-chave de Hebreus 10, 25. Né? Não abandonando as nossas congregações, as vossas congregações, como costume de alguns, que antigamente chamavam de, segundo a palavra de Deus, de desviado, né? Que antes se falava muito de desviado, hoje o título está se usando muito desegrejado. Que não é desviado. Que não é desviado mais. Eles já, tipo assim, eles se consideram a igreja, né? Não tão desviados, né? E são chamados de desigrejados. Né? Então, os ex-cristãos, ou desviado, ou ex-cristão, tal como Demas, como era cooperador ali com o companheiro apóstolo em Roma, né, com Paulo, né, agora chamado de desigrejado. Então a conversa nossa gira em torno disso. Né? Essas pessoas consideram que vivem uma fé em Cristo, mesmo estando fora do templo. De congregar. De congregar. E a gente vai até diferenciar o congregar do templo. Do templo. Olha, tem muito assunto aqui. Tem muitos detalhes aqui pra gente, cara. Tem muito detalhe. Porque Hebreus realmente, sabiamente, ele menciona ali a palavra não deixe de congregar. Ele não está falando não deixe de ir ao templo. De ir ao templo, né? Exatamente. Congregar, né? Claro que nós hoje temos toda essa estrutura de congregar no templo, mas nós entendemos que o congregar não é só no templo, correto? Correto. Podemos congregar numa casa, podemos congregar, né, num salão escolhido. Como a igreja primitiva fazia. Ela congregava em casa. Sim, sim. Tinha templo? Tinha templo. Às vezes eles nem entravam. Ficavam no pátio. No pátio do templo. No pátio do templo. Sim. E todos os dias ainda. Todos os dias. Estava no pátio do templo. Exatamente. E às vezes estava nas casas. Então é bem notado isso que você falou. Então, voltando aqui, os desigrejados defendem a fé que pode ser exercida fora da comunhão eclesiástica. Então, eles defendem a fé, os desigrejados, vamos dizer assim, tido, né, falado, que você disse que eles gostam de ser chamados, como você falou? Desinstitucionalizado, não tem instituição. Não tem instituição. Mas aí... falar essa palavra, né? Mas hoje se fala muito assim, desigrejado também, sim, né? Sim. Usa muito essa terminologia, que é a pessoa querer ser igreja fora
fora da instituição, Sim. fora do templo, né? Mas olha só que interessante, pastor Jean. A etimologia da palavra igreja, eu peguei aqui, no Novo Testamento, em grego, a palavra é eclésia. A gente já sabe, você que é sabedor, já estuda um pouquinho, sabe disso daí. E essa palavra eclésia, ela se designa por uma assembleia pública, um ajuntamento de pessoas. Independente se a pessoa defende o templo ou não, ou ela não gosta do templo, ela tem que admitir que a palavra eclésia, pastor Jean, é ajuntamento. É congregar. É congregar. Tem que estar com um grupo. Ou seja, Pelo menos mais de duas pessoas, pelo menos. Exatamente, né? exatamente. Então, partindo desse princípio que a palavra eclésia quer dizer ajuntamento, acabou. Tudo bem, você não está indo no templo, não? Não estou indo no templo, você está congregando. Estou congregando, eu estou em culto sempre com os irmãos. Tudo bem. Ok, a pessoa está congregando. Falando, isso. Agora, a palavra eclésia quer dizer assembleia, quer dizer ajuntamento dos santos, né? Isso aí, só nisso daí, eu já perco o argumento quando eu digo que eu não preciso, que eu posso ser igreja sem estar junto com os meus irmãos. Não estou falando de templo, não. Não estou falando de tijolo, de prédio da igreja, não. Não é isso que eu estou falando, não. E isso a gente não vê amparo bíblico. Está falando de uma reunião entre irmãos. É reunião entre os irmãos. Bem feito, bem falado aí. Então, e a Bíblia diz que Jesus, ele em Hebreus 4,14, ele é colocado como o sumo sacerdote. Ele é o sumo dos sacerdotes. Ele é o chefe, como no Antigo Testamento havia os sacerdotes, então ele é o superior dos sacerdotes, o superior dos pastores. Então, já se tem uma hierarquia. Já se tem uma hierarquia. Só nisso aí a gente já se tem uma hierarquia. E passou também para o Novo Testamento, né? Sim. Passou também, inclusive, em Hebreus, no Novo Testamento, que diz essa informação sobre Jesus, né? E interessante que a pergunta que a gente sempre faz, irmão, a gente não está aqui, nós congregamos num templo, vocês conhecem, nós somos pastores, mas a gente não está defendendo o templo 4 paredes como único local de congregação, não. Nós estamos defendendo o congregar. Quando alguém vai dizer para a gente que não está indo a um templo, mas que ele é igreja, a pergunta que esse alguém deve fazer a si mesmo, ou nós podemos fazer para eles, você está congregando? E que na verdade isso é tão assim, às vezes cínico no bom sentido, tá? É difícil falar cínico no bom sentido, mas tudo bem. Mas a pessoa, ela quer às vezes se esconder, dizendo que não precisa, né? Mas no fundo, ela nem congregando, nem orações com alguns irmãos ela está fazendo. Porque teria que separar aquele tempo, teria que ter toda aquela estrutura que o Novo Testamento dá de uma congregação. Congregar. Exato. Aí ela diz, não, eu sou a igreja. Mas não basta, pela palavra eu tenho que estar congregando. Pela palavra eu tenho que estar em ajuntamento com os santos. Um corpo, o dedo tem que estar ligado no corpo. Para ele ter irrigação, né, de sangue, de tudo, das veias. Aquilo que a gente sempre conversa. Eu não sou igreja na minha sozinho, na minha individualidade. Sim. Eu sou membro do corpo de Cristo. Estando junto nele. Se for decepado, vai gangrenar. E vai gangrenar, e vai morrer. E vai morrer. E tem muita gente morrendo, gangrenando, quero usar a tua palavra aqui, morrendo e pronunciando que pode ser igreja sozinho. Não dá. Olha essa situação. Mesmo porque acaba se perdendo um pouco a questão daqueles elementos que o próprio Jesus instituiu. Ele instituiu a ceia, né? Ele instituiu, por João Batista, o batismo. Isso. Tem esses elementos. Instituiu pastores, instituiu bispos, diáconos. Perfeito. Né? Então, se a pessoa ela é igreja e ela está, né, caminhando bem com Deus, só não está indo ao templo, a pergunta está com toda essa estrutura? Você tem toda essa estrutura? Alguém pode falar, não, mas o povo lá no Oriente não tem isso.
Mas eles Você, estão você quer ter o desafio do povo do Oriente? Quer estar em perseguição? Exatamente. Porque a pessoa, a gente vai entrar nesse assunto aí mais a fundo ainda. Agora, interessante é o seguinte, esse movimento de desigrejado ou de não institucionalizado, né, como você falou aqui, tem um fundo. E se a gente for olhar, eu até separei aqui, tipo assim, a gente vê o seguinte, devido aos escândalos na igreja, ocasionou isso. Não estou dizendo que não tem fundo, não. A gente não está defendendo a tese que não tem fundo, não. Por que os desigrejados cresceram muito? Né? A banalização do ministério pastoral, né? A banalização que muito passou a ter tido como profissão da fé. Agora é pastor por profissão. Agora o pastoreio não é mais um ministério, a vocação, o ser chamado por Deus. Virou uma profissão. Então, junto com a banalização, a secularização, o desenvolvimento psicológico. Não, agora eu sou moderno, eu sou desigrejado, eu sou a igreja. Então, o desenvolvimento, a reciclagem. Se você fosse falar até outra frase, eu sou. Não. Aí não. Mas quer dizer, a gente aqui até não está nem falando, né? Como o pastor Jean colocou. Ele é pastor de uma igreja, eu sou pastor de outra denominação. Mas a gente tem um entendimento bem amplo, a gente não caiu de paraquedas no evangelho, né? E a gente tem muito tempo, né? Nós nascemos praticamente no metodismo, vamos dizer assim, né? E a gente não só um cursozinho, a gente já vem estudando, já vem explorando esses assuntos há muitos anos, há muito tempo. Então, a gente vê que o esfriamento das igrejas também cooperaram por desigrejamento, se é que essa palavra tem, né? Os abusos do poder, né? Os sacrifícios, os propósitos, as coisas exageradas, as coisas radicais, as liturgias radicais, sem sentido. Aí as pessoas se zangam, entra em trauma, vamos dizer assim, no sentido teológico e até mesmo eclesiástico, e acaba ficando em casa porque não sabe em que acreditar, como acreditar, né? E isso dá um esfriamento. As meninices pentecostais, não podemos deixar de fora. As meninices pentecostais ou o rigor daquele mais que não é pentecostal, do tradicionalismo, sim. Do conservadorismo, né? Sim, além da conta. Além da conta, que não deixa um evangelho com vida. Né? Então são essas coisas que eu até pontuei aqui, para a gente poder desenvolver mais e mais. São coisas que levaram a abundância de método para o crescimento de igreja também. Porque aí também é o seguinte, método. Agora não é o Espírito Santo que convence. Estratégia lá, estratégia, tudo é estratégia. Acreditamos na estratégia. Eu mesmo faço parte de um grupo, né, que a gente aplica e acredita que Deus age através. Agora, eu depositar minha confiança, né, na estratégia é eu tirar a soberania e o poder de Deus, a grandeza de Deus. Claro. Tem um versículo, pastor, que diz assim, Jesus falou: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Ou seja, a Escritura, vamos colocar ali aquele tradicional. E ó, tem um telefone tocando. Será que é o dali? Não. Ih, não sei. Bloqueia, bota ali. Era bom se tivesse aquele negócio do não perturbe lá no seu telefone. É ao vivo, gente. Fica tranquilo. A gente não vai parar, não. Deixa eu botar aqui um não perturbe. Pronto. Então, quando tem esse versículo, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, eu creio que Jesus está falando o seguinte: as Escrituras não podemos colocar assim aquele cara que é vamos dizer assim, o tradicional no mau sentido. Então, ele está nas Escrituras. E o poder de Deus é aquele que está no reteté, no mau sentido. Então, tem que ter o reteté do bom sentido, o poder de Deus, e tem que ter as Escrituras, o conhecimento da palavra. Tem que ter as duas coisas. Não pode ficar demasiado só num lado e esquecer o poder de Deus. Não pode ficar demasiado e esquecer as Escrituras. Não pode. Tem que ser o equilíbrio das duas coisas. É por isso que tem as meninices. Não tem as Escrituras e não tem o poder de Deus. Errais
não tendo as duas coisas. E o que equilibra isso é as escrituras. Sim. Né? E a escritura não superficial. Profunda. Porque a superficial vai tendenciar a pessoa a um tipo de meninice. Sim. Ou de superficialidade. Claro. Né? Mas se a pessoa mergulhar na teologia dentro da palavra de Deus, ela vai ser equilibrada, porque em toda parte, principalmente no Novo Testamento, há muitas razões que Paulo e Jesus colocou para a gente ser equilibrado. Porque a palavra, irmãos, Jesus fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a palavra tem que ser dita para libertar a pessoa. E às vezes alguns líderes não esclarecem muito os seus liderados para mantê-los no seu comando. E a palavra de Deus é que você seja liberto, tenha conhecimento para ser liberto, mas não use dessa liberdade para sair da palavra de Deus. Perfeito. Porque às vezes a pessoa, não, agora eu entendi o verdadeiro sentido do evangelho, não preciso estar dentro de uma igreja. Mas ótimo, beleza, não precisa estar dentro de uma igreja, concordo em parte, mas você está congregando? Porque o congregar, ele é muito mais amplo do que estar dentro da igreja, porém também não é tão seco do que você está sozinho. Ou só você e sua esposa, ou só você sozinho, não, você tem que estar num congregar, tem que ter uma estrutura em volta, salvo a exceção. Exceção é a história que nós falamos de perseguição, de tudo, que ninguém quer estar nisso. E nós estamos falando para um público que não está nisso. Né? Então vamos tirar essa exceção. É igual o tempo que a gente ficou aí regra, não podendo ir para a igreja por causa de uma questão sanitária. Foi uma exceção. É uma pandemia, Sim. Isso aí tranquilo, não é isso que a gente está falando. Sim. Né? A gente está falando de uma pessoa que pode congregar, exatamente. Ou que pode se batizar e não se batiza. Mas o ladrão da cruz não se batizou. É uma exceção. A gente não estava pendurado numa coisa que quer pendurar numa cruz? Quer pendurar na cruz? Olha, vamos pendurar na cruz. Então é uma exceção aí. As pessoas querem fazer uma doutrina em cima das exceções. Né? Do batismo, em cima da ceia. Da ceia. Jesus disse fazer isso em memória de mim. Aí eu digo, até que eu venha, aí eu digo, não precisa. Poxa. É uma pergunta séria, né? Porque Jesus diz, aquele que não come e bebe do meu sangue e do meu corpo não tem parte comigo. Exatamente. É sério isso? Sério? Como é essa não questão? Não ter parte com ele. É uma perseguição? Tudo bem. Sim. Né? É uma perseguição, não se batizou, não tomou ceia, enfim, ok. Agora, o padrão estabelecido bíblico para que a gente siga é esse que a gente tem que levar. Esses casos que você pontuou aí, dos pastores pilantras, vamos botar assim, né? Profissionais da fé. Dos profissionais da fé, dos irmãos que só trazem escândalo, tal, isso acontece, mas biblicamente é motivo suficiente para que você deixe de congregar? Porque eu acho que Deus ele permitiu um monte de tipo de congregação. Que você possa procurar. Tem o dos cabelos assim, o dos brincos, tem os mais conservadores, tem todo tipo para você procurar. Mas você escolheu estar em casa. Fica em casa. O fica em casa. Escolheu estar em casa. E agora, às vezes, alguns até com questão da pandemia, usa isso como... Só que vai para todo lugar. Onde fica em casa começou lá na melodia. Cristo em casa. Sim. Aí a pandemia, fica em casa. Apontou tudo. Meu irmão, no psicológico da pessoa, a pessoa ficou em casa, não tem jeito. Mas ela só fica em casa com relação ao culto. O resto ela vai para shopping, vai trabalhar, vai fazer as compras, vai à farmácia, vai fazer tudo. Nós não estamos aqui, irmão, fazendo uma crítica, não. Nós estamos aqui fazendo uma conscientização. E tentando entender. Entender. E se você quer colocar alguma pergunta, alguma coisa, coloque aí, que a gente quer entender também. Sim. A gente respeita, a gente não quer obrigar, né, pastor? Não. Ninguém a ir para a igreja e nem Deus quer que ninguém vá ou aceite ele por obrigação. Não, de forma alguma. Mas é a nossa obrigação é conscientizar. Agora a gente não pode, com a palavra, a gente não pode deixar de falar a verdade, né? Que então, como a própria etimologia da palavra eclésia, que vem de ajuntamento dos santos.
Não estou falando de metodista, de Assembleia de Deus, de batista, gente. Eu estou falando de culto ao Senhor, de ajuntamento. E a maioria da pessoa que diz que está em casa ou que não precisa estar no templo, ela não está fazendo nem ajuntamento com os santos. Se ela fizesse pelo menos O ajuntamento, um grupo na casa dela, não, eu tenho aqui uma espécie de célula na minha casa, onde eu tenho também ali o líder, eu tenho ali, a gente faz a ceia regularmente, a gente batiza. Amém? Amém. Ninguém está falando aqui de templo, de estar no templo, não. De tijolo. De tijolo, não. Agora, se a sua casa está servindo como uma congregação, como era no princípio da igreja primitiva, amém. Mas ela tem esses parâmetros que a Bíblia chama, porque só você ler a palavra em casa e orar com mais um ou outro, não é o parâmetro de uma congregação. O parâmetro de uma congregação é muito amplo. Porque a cada congregação na casa de fulano que o apóstolo Paulo instituía, ele colocava ali um pastor. Ele colocava ali diáconos para fazer a distribuição das cestas básicas para as viúvas, para os órfãos. Ele colocava isso, toda essa estrutura que às vezes a pessoa que não está indo a uma instituição, ele não tem aonde ele está dizendo que ele está sendo, né, a igreja em si. Então, é verdade. Tem que se pensar em toda a estrutura que a Bíblia nos passa, como realmente ser alguém que está congregando. E não adianta, Jean, pastor Jean, as decepções, elas não podem ser maior do que a Bíblia. Vou repetir, as decepções não podem ser maior do que a Bíblia diz que é verdade para eu cumprir. Não pode, senão eu, devido a um ato de alguém, de um líder, eu começo a eliminar o que Deus diz para que eu faça. Ou seja, as experiências da vida, eu vou substituir a experiência da vida pelo aquilo que está escrito pela palavra de Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a gente citou aqui diversos traumas que a pessoa pode sofrer com a denominação, com as instituições que tem. A gente não está dizendo que a instituição é perfeita, né? Que as denominações, pelo contrário, aonde existem homens, existem imperfeições. Né? E a Bíblia diz que Jesus veio para os doentes e não para os sãos. Né? Então, quer dizer, às vezes a gente está olhando o vidro, né? E olhando, achando que o vidro do vizinho está sujo. Quando a gente olha daqui para lá, tem até uma história que fala isso, que olhou daqui para lá, viu, o vidro do vizinho está sujo, olha lá. Aí a pessoa que estava na casa falou, não, aí limpou, passou a mão no próprio da casa, era o vidro dele que estava sujo. Ele achando que era, Aline, o vidro do vizinho que estava sujo. Né? Então, quer dizer, às vezes a gente fica assim tentando olhar a sujeira de lá, mas é aqui. A gente precisa fazer a nossa manutenção. Isso me lembra de uma história de um pastor que o irmão disse para ele, pastor, tô aborrecido, tô zangado, vou sair da igreja. Vou abandonar tudo, vou sair da igreja. Eu vi isso, não lembro aonde, mas estou lembrando aqui agora. Aí ele falou assim, tá bom, meu irmão, você acha que você está certo? Você quer abandonar tudo, quer sair da igreja, quer largar tudo? Vou largar tudo, vou abandonar, vou deixar tudo, meu ministério, vou abandonar tudo e tal. Aí o pastor, tá bom, eu só quero um encontro com você. Quero marcar uma reunião com você. Você pode estar na igreja 6 horas da tarde lá? Posso, pastor. É a única coisa que eu quero de você. Aí chegou lá no horário marcado, o pastor estava lá, o irmão chegou, o irmão já pensando o que o pastor ia falar, que era a última reunião, era o último momento com o pastor, que estava abandonando tudo ali. O pastor pega uma bandeja, pega um copo longo, um copo comprido, cheio de água, até em cima, e pede, a igreja dele um pouco grande, e pediu para que o irmão, de forma mais apressadamente, circulasse a igreja e voltasse. Só isso. O que acontece? Aquele irmão pegou a bandeja e não podia derramar água. E nem caiu o copo, porque o copo era fino, longo, estava só uma bandeja, ele tinha que ir numa certa velocidade e voltar. E o irmão foi. Só isso mesmo, e estou indo embora, estou saindo da igreja, estou saindo de tudo. E circulou a igreja, uma igreja assim,
média, né, mediana, circulou a igreja, ele olhando para a bandeja, a água, ele não podia também deixar a água cair, ele olhando para a bandeja, não podia deixar a água cair, ele circulando, e ele deu uma volta, chegou. Ele com aquele sorriso, aí, pastor, satisfeito, ó, não deixei o copo cair, e a água, a bandeja, a água também não caiu. Aí o pastor só olhou para ele e falou assim, você sabe por que você não deixou o copo cair? E você não deixou a água cair? Aí eu sei, claro que eu sei. Ah, então por quê? Porque eu fui concentrado na bandeja. Eu fui concentrado na água. Eu fui prestando, eu só olhava, nada me tirava o foco da bandeja. Nada me tirava o foco do copo, da água. Então eu consegui chegar aqui porque eu não olhei para o lado, não olhei para lugar nenhum. Aí ele falou, essa é a sua resposta, meu irmão. Você veio falar, ele veio falar de ministério, falar de irmão, que ele ia abandonar tudo por causa... Quer dizer, isso é uma lição. Concentra em Jesus. Concentra em Jesus, meu irmão. A igreja, ela não vai ser perfeita, não. Só a misericórdia de Jesus, só a graça de Deus sobre a nossa vida. O irmão peca, pastor peca, o evangelista peca, todo mundo erra. Não existe aquele que não erra, mas concentra na bandeja, concentra no copo, na água. Jesus disse que é água também. Ele é água, concentra em Jesus. Vamos tirar nossa visão das coisas externas, de fora, e vamos prestar mais atenção e assumir o nosso ministério. Porque não há uma espécie de, vamos voltar assim, de apoio bíblico, até mesmo do próprio Deus, de alguém chegar diante de Deus no final de tudo e falar assim, qual é o meu julgamento, Senhor? Não, amarra de pé em mão e lança ele nas trevas exteriores, onde arranjei de dentro. Mas por que, Senhor? Foi o pastor que me fez errar. Não há nenhum tipo de amparo para ele ser absolvido diante de Deus porque o pastor errou com ele. Aí ele vai falar assim, aquele pastor ali também está amarrado junto, também está para as trevas exteriores, junto com você, porque também não se arrependeu. Então, às vezes você fica, e eu também, querendo não estar congregando, porque ali tem algo que te machucou, ali tem algo que fez errado com você, e isso vai trazer problema para você. Porque a gente lembrando da Arca de Noé, inclusive fiz um vídeo agora esses dias, no nosso canal Escatologia, Princípio do Fim. Se inscreva lá, meu irmão, por favor. Não tem só escatologia, não fique com medo não tem só escatologia não. Falei sobre Noé que andava com Deus. A Arca, no final das contas, a gente entende que a Arca é o próprio Jesus da salvação. Mas, um pouquinho antes, a Arca também pode ser a congregação, que tem sujeira lá dentro, cheiro dos animais, cheiro do que o animal fazia, trabalho com os animais para alimentar durante 1 ano e 10 dias. Isso tudo Noé fez dentro da arca. Porém, aquela arca foi usada como instrumento para a salvação da família de Noé. Ou seja, Deus deixou uma congregação dali, desse modelo que ele deixou, que você vai caminhando, você vai se polindo, você vai cada vez mais tendo o discernimento entre um problema e outro. Você vai tendo aquela coisa de você não ter, não ficar nervoso, que é o fruto do Espírito, domínio próprio, equilíbrio, domínio próprio. Você só tem domínio próprio se você tiver com um irmão, convivendo com um irmão que vai te trazer problema. Eu não tenho problema, por exemplo, com o presidente de um país lá do outro lado. Não tenho problema com o irmão lá do outro lado do nosso país mesmo, do nosso estado, porque eu não convivo com ele. Então isso tudo serve para nos polir. E aqui tem um texto aqui de Hebreus, como você citou Hebreus aí cedo, mas no começo, Hebreus 10, 25, né, vai dizer, não deixando nossa congregação, como é costume de alguns. E aí ele vai concluindo, antes, admoestando-vos. Ah, maravilha. Antes, admoestando-vos, ou seja, vai orientando, porque admoestar é também exortar, que não precisa ser em paulada. É em amor. Em amor, em dizer, olha, não é esse caminho não, meu irmão. Vem pra cá junto comigo. E eu também preciso, quando você estiver errado, ser chamado a atenção. Então, admoestando uns aos outros, tanto mais quando vede que se vai se aproximando daquele dia. Hoje está ao contrário. A gente está vendo que o dia está se aproximando, estamos deixando de congregar. Hebreus está dizendo, não deixe de congregar, tanto mais quando se vê aproximando aquele dia. Ainda em Hebreus
13 agora, 7, diz assim, ó. Lembrai-vos de vossos pastores. Onde você está congregando, que você se afastou da sua igreja, tem um pastor sobre você? Porque a Bíblia está falando que você precisa ter um pastor sobre você. Lembrai-vos de vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai. Você tem que imitar a fé do seu pastor. Claro, a Bíblia está fazendo questão aqui, fazendo menção de um bom pastor. Um pastor direito, não um pastor com problema, um pastor problemático. Mas se também ele for, isso não implica na sua salvação. Não, exatamente. A sua salvação você prestará conta com Deus direto. Exatamente. É individual. Deus não vai cobrar algo de você que é individual. Sim. Então são coisas que a gente precisa, e não por causa de um irmão, daqui a pouco, como a gente sempre fala, o pastor é itinerância. E às vezes, em muitas igrejas, sempre está saindo e vindo outros pastores. Sim. Né? Sim. Então a pessoa sai por alguma coisa que aconteceu e aquele pastor daqui a 8 meses, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano não está mais lá. Pensando que ele vai ser absolvido porque o outro que errou com ele. Exatamente. A Bíblia está não perdoar. Se você não pode congregar junto, é outra situação. Você procura uma outra congregação. Mas não deixa de congregar. Por final. Não estamos falando de prédio nem de estrutura, de ferragem, né? Sim. Estamos falando de congregar. Da eclésia, da união, dos irmãos, do ajuntamento dos santos. Exatamente. Que é para cantar, que é para louvar, que é para adorar. É embaixo da árvore. Meu irmão. Porém, tem que ter um pastor para você imitar. Isso aí Porque está dizendo aqui, ó, lembrai-vos de vossos pastores. Hebreus continua no versículo 17 do capítulo 13. Obedecei aos teus pastores e sujeitai-vos a eles. Aí, será que esses que estão deixando de congregar, eles estão se sujeitando aos pastores? Porque essa é uma determinação bíblica, que às vezes a pessoa se vai se colocando um monte de informações sobre si mesmo que não preciso. Eu sou a igreja sozinho, eu sigo aqui, eu oro a Deus, eu jejuo. Não está completo. Não estamos falando da exceção, lembre-se sempre disso. Não está completo. Se você tem uma congregação para você estar presente, vá, meu irmão. Qual a dificuldade? Você não está em perseguição, você não está de cama, você não está no hospital, você não está numa prisão. Você pode ir. Você tem suas pernas funcionando, está com saúde, vá. Se tem uma igreja, agora falando mesmo das 4 paredes que estão funcionando, tem um pastor, tem uma liderança funcionando, vá. Não tomo que eu não gosto daquele pastor, não gosto daquele jeito. Vai em outra, tem milhares, mas não deixe de congregar. Porque aqui no Ocidente, pastor, a gente entendeu desde o início a nossa cultura estar congregando. Lá no Oriente, eles têm simplesmente uma tira do Salmo 23, assim, ó, o Senhor é meu pastor, não tem nenhum nada me faltará. E eles rasgaram ali e faltou para eles. Faltou para eles. Eles escondem, quando a perseguição, eles escondem na terra o Senhor é meu pastor. Cada um rasga um pedacinho da Bíblia. E ali é aquilo ali para eles se reúnem, às vezes no cemitério, dá o jeito deles lá. A gente não está vivendo isso. Então, o que a gente pode fazer é estar reunido com nossos irmãos para fazer a vontade do Senhor. Estar cumprindo tudo o que a palavra de Deus nos diz que precisamos cumprir. Isso aí, pastor. O que acontece? A gente tem alguns irmãos aqui, aqui Teixeira Júnior, tem aqui um abraço aí, Rose Fernandes, Marileia, né? Minha sogra, minha sogra favorita. Ela vai me bater, rapaz, se não falar aí. Lucas Cassino, Kathleen, Wagner, então, Paulo, Aurélio. Gente, eu vou pedir para vocês aí agora, a gente vai entrar em assuntos. Isso é só uma introduçãozinha. Compartilha, começa a compartilhar aí, vê aí o que você está em dúvida, começa a compartilhar no grupo da sua igreja, compartilha aí no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, né, pastor? Sim. Grupo de WhatsApp, grupo de igreja, Facebook, Instagram, enfim, tudo aí. Vai compartilhando aí, eu vou te dar esse momentinho para você compartilhar, porque você pode até falar assim, poxa, para que eu vou compartilhar?
Quando você compartilha, você está ajudando as pessoas também a terem conhecimento. Eu sempre falo isso na igreja. Sim. Quando você compartilha, não é simplesmente para você ter bastante, vou ter curtições, vou ter compartilhar. Não, você está levando conhecimento de Deus a pessoas que estão em crise, a pessoas que precisam de uma saída, né? As pessoas que estão precisando de uma palavra de conhecimento, de inteligência, de uma palavra de Deus, uma palavra rema, uma palavra de despertamento. Então, quando a gente compartilha, é isso. Então, eu vou te dar esses minutos para você estar compartilhando. Compartilha aí com o seu grupo de amigos, de WhatsApp, de Face, de tudo. Vai compartilhando. Eu peço isso aí em nome de Jesus. Pergunta aí, algum comentário? Não, a gente vai até depois, vou pedir a nossa secretária aqui. A secretária aqui. É uma secretária oculta. É do culto oculta. Oculta. Ela é do culto, ela faz parte do culto, né, e oculta. Ela vai estar aqui passando pra gente algumas coisas que vocês perguntarem. Mas a gente só vai poder falar aqui se você perguntar, certo? Então é um estímulo para você perguntar. Sim. Né, para você colocar aí no grupo aí uma pergunta sobre qualquer coisa que você quiser aí. Vamos lá. Eu acho interessante, pastor, o seguinte. Até vi aqui agora, entrou aí, eu vi Luizão aqui. Bom, uma coisa interessante que o pastor falou sobre a igreja, e a Bíblia nos aponta em 1 Coríntios, carta de Coríntios 14, 26, a gente vê o seguinte assim, ó, que farei, pois, Paulo falando, olha só Paulo falando, que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntardes, cada um de vós tem salmo. Paulo falando para a igreja de Corinto. Ó, ajuntado, cada um de vocês tem salmo. Tem doutrina, outros têm exposição da palavra, outros têm revelação, outros têm línguas, outros têm interpretações, outros têm os dons do Espírito. Olha só, aonde que a gente vê isso? Na congregação. No monólogo? Não tem, é só numa congregação, num ajuntamento dos santos, na eclésia. Sim. Né, pastor? Sim. Então, Paulo já está dizendo, tem que ter ajuntamento, tem que ter culto ao Senhor. Porque Deus distribui ali, uns tem salmo, que é o louvor, outro tem... Louvor, palavra. Tem, Deus distribui para que também aquele não fique com tudo, fique inchado, né? Isso aí. Então Deus faz assim para todo mundo ter um pouco. E ele ainda diz assim, ó, faça-se tudo, aqui eu não esteja dizendo, para a edificação da igreja. Faça-se tudo para a edificação. Aí tá, aí a gente vê essas questões aqui, ó. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia é invisível, contrasta, ainda que a Bíblia, não foi uma observação aqui que eu coloquei, mas a gente vê em Atos capítulo 15, olha só, no Concílio de Jerusalém, na igreja neotestamentária, olha só, a igreja em formação, deixada por Jesus, né, iniciada por Jesus, em formação, a igreja em Atos capítulo 15, ela começa a desenvolver a partir dali várias questões que ficariam como uma hierarquia para o desenvolvimento e para a administração e organização da igreja que estava sendo implantada. Aí a gente vê ali, eles começaram a resolver, falar sobre os judeus convertidos, aí começaram a falar sobre as leis aos anciões, os líderes da igreja cristã tiveram um papel fundamental. Então ele começa a colocar ali diáconos, presbíteros, em Atos dos Apóstolos, surgiu os diáconos, os presbíteros. Aí eu pergunto, aonde que a gente vê isso? Pastores, diáconos, não sei o nome, a palavra presbítero é uma conotação de um líder religioso que vai cuidar da parte espiritual da igreja, né? Então, na verdade, e a palavra diácono, né, ela está ligada também à parte administração e ajuda da igreja, porque a intenção, quando foi formar os diáconos, é para que não atrapalhasse os presbíteros na sua obra espiritual. É como um corpo, cada um tem uma função. Cada um tem uma função, perfeitamente. Então, quer dizer, e ali foi formada tudo isso, os pastores instituídos por Jesus, os evangelistas,
Porque a Bíblia diz que há um para evangelista, há outro para profeta, há outro para mestre, há outro para apóstolo, enfim, há outro para... Isso tudo onde? Aonde que a gente encontra Tem esses numa ministérios? igreja, né? É numa igreja, num ajuntamento dos Numa santos. congregação, melhor dizendo. Num congregar. No congregar, exatamente. Agora, fica difícil de separar isso, pastor? Quer ver só? De um lugar. Tem que ter um lugar para isso acontecer. Tem que ter, não tem Ué, como. isso vai acontecer nos ares? Não. Nos ares vai acontecer. Só no arrebatamento. No arrebatamento, né? Nas nuvens. Na nuvem. Princípio do fim. Ó, aqui, ó. Como que é? Como é o nome do canal? Escatologia, princípio. Escatologia, princípio do fim. Vai lá e acessa. Tá chegando, teu é o reino. O canal aqui do pastor Alexandre tá chegando. Então, quer dizer, essa união dos santos, que é da eclésia, que nós falamos aqui tanto, do pastor, do pastoreio, do evangelista, do presbítero, do diácono, seja lá o nome que a sua igreja dá para um líder espiritual, isso só se encontra na igreja, na reunião e no local. E tem que ter num local também. Tem que ter um local. Né? Então, antigamente era na casa do fulano, na casa de Áquila, na casa isso. Que o apóstolo Paulo sempre falou. Então hoje, aí a gente hoje tem um prédio, tem a igreja que organiza os santos e que proporciona a reunião dos santos. E lembrando que nós não estamos aqui só dizendo que é a igreja que é congregação, não. Nós estamos dizendo que pode ser uma casa. É mais para você pensar se essa organização toda está na casa onde você está dizendo que você é igreja. Porque... Tem que ter essa organização. Tem que ter essa organização, Não dá para fugir da organização bíblica. Não dá para fugir. Né? Porque, eu tô lá, eu faço alguma coisa. Tem pastor lá? Tem um líder religioso? Porque nas que Paulo instituiu, nas casas tinha. Tinha. Porque não era templo. Não era ter. Exatamente. Só tinha de Jerusalém. Perfeito. Então, a igreja neotestamentária, a igreja bíblica neotestamentária, ela tem que ter ali um líder religioso. Porque os dons espirituais, os dons ministeriais e também os ministérios concedidos aos servos de Deus, que é tudo diferente, ó. Dons espirituais, né, os ministérios, os dons ministeriais e também os dons, eles Toda são administração. eles são comunicados aos santos que congregam, que está junto, né? Então isso é muito importante na necessidade dos membros, né? Até da comunidade que não seja até membro da igreja, né? Sim. A necessidade de que as viúvas e tudo que eram principalmente com o objetivo de evangelismo, de crescimento. Primeiros domésticos da fé, mas também os outros. Também os outros. Então a gente não pode esquecer essa questão. Inclusive lá no Antigo Testamento, se a gente for olhar lá no comecinho, né, a gente vai ver que o Jetro, o sogro de Moisés, próprio deu essa instrução para Moisés. Moisés, prepara líderes. Cara, isso é fantástico. Subdivide aí, né? Subdivide, bota líderes de 100, líderes de tanto, líderes de 10, líderes até... Aí ele foi falando até líderes de 1000. E só chega para você, Moisés, as questões mais difíceis, mais complicadas. Lá no Antigo Testamento, a gente já vê essa questão de uma hierarquia. Né? Eu não consigo entender a pessoa viver uma fé e que ela não tem, às vezes, ninguém sobre ela, que não tem ninguém cuidando dela. E até, de certa forma, fica um pouco solto e à vontade demais. E é perigoso para a pessoa. Porque, como eu estava dizendo antes, nós aqui no Ocidente temos a necessidade e a cultura de estarmos congregando, porque é bíblico. No Oriente, às vezes, não é possível isso, por conta da perseguição. Batemos nessa tecla. Mas nós aqui sim. Então, quando não tem isso, normalmente, eu ouso dizer que uns 80% acabam de se sentirem desigrejados, no final das contas, estão desviados e ainda não percebem. Porque a necessidade que está dentro do ser humano aqui na nossa cultura é estar congregando. Se é numa casa, amém. Se é numa igreja institucionalizada, amém. Mas que seja uma congregação com esses moldes. E que 90% das pessoas que se escondem e dão esse subterfúgio, na verdade, não estão fazendo isso.
não estão congregando, não estão... Não tem essa estrutura. Não tem essa estrutura de dons, de ministério, de pastores, de líder, de funcionar como uma igreja. Não tem. Então é a grande verdade. Sim. Porque a gente não está aqui para maquiar nada. Então é a grande verdade. Inclusive, o local é tão importante, pastor Jean, que lá no Antigo Testamento, Deus sabia que o povo ia ser nômade, né? Quase que nômade. Ia ficar andando até chegar à terra prometida. No deserto, Deus falou, ó, para vocês não dá para você fazer um local fixo. Então faça tenda. Ó, eu quero a tenda assim, a tenda vai ser dessa cor, a tenda... Deus foi dando para Moisés tudo. A tenda vai ser dessa forma, o estilo, as cores, tudo. A tenda era um tipo de prédio, vamos dizer assim, era um tipo de local. Por isso que a gente fala que há uma necessidade... Era móvel, era desmontava e montava, montava e desmontava. Até que em Crônicas, se não me engano, 1 Crônica, capítulo 7, foi a instituição do primeiro templo fixo. Mas já no tabernáculo, lá no tabernáculo tinha sacerdote, tinha sacerdote, toda a estrutura. Levita, fora Moisés, que era o chefão, sim. digamos assim, né? Sim, tinha toda a estrutura. Aham. Um comentário. Tá, depois a gente vê. Aí, quer dizer... é muito importante o que o pastor Jean está falando aqui. Mesmo lá, no Antigo Testamento, ainda que apontando para o Novo Testamento, lá no comecinho já tinha uma estrutura montada, já tinha um local, já tinha líder religioso, tinha sacerdote, tinha levita, toda uma hierarquia. E como que eu posso dizer hoje que eu não preciso, tanto no Antigo Testamento, quando a gente chegou... Vai para o Novo Testamento. A gente acabou de falar agora de Novo Testamento, de vários exemplos bíblicos de uma estrutura. Inclusive a carta às 7 igrejas em Apocalipse termina com as 7 igrejas na Ásia. E eram em casas, não eram um templo, e a carta a quem? As 7 igrejas. Sim, e dada quem tinha aqui nessas igrejas? Cada um tinha... Pastores. Pastores. Ao anjo da igreja tal, ao anjo da igreja... Ao anjo da igreja... Então fica quase assim, inconcebível dizer que eu posso ser a igreja... sozinho. Fica difícil de se acontecer. Como a gente falou anteriormente, né? Você é a igreja, por exemplo, esse dedo aqui... É membro, nós somos membros. É membro, ele é um membro do corpo. Mas se ele for arrancado por alguma razão, um acidente, alguma coisa, ele já não é mais membro desse corpo. Ele não recebe mais irrigação, não recebe mais nada. Ele vai apodrecer. Né? Então, o estar sozinho não é a igreja sozinho. Ele é um membro que está fora do corpo. Agora, ele é a igreja quando ele está unido ao corpo e se faz um só. Agora, parece que a gente, porque é pastor Alexandre, fica parecendo que a gente está puxando sardinha. Então tem um texto muito importante aqui em 1 Pedro, capítulo 5, que Pedro vai falar o seguinte: aos presbíteros, capítulo 5, 1 Pedro 5, versículo 1 diante. Aos presbíteros que estão entre vós quem? Na igreja, que está congregando, tem presbíteros lá. Sim. Admoesto-vos, chamo a atenção. Admoesto eu, que sou também presbítero, o apóstolo Pedro falando, com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Agora ele diz, apacentai o rebanho de Deus. O rebanho é de Deus, e nós estamos ali para apacentar. Então, se tem um rebanho, tem que ter um pastor. Se tem um pastor, tem que ter um rebanho. Um sem o outro não existe. Apacentai o rebanho, e o rebanho é de Deus, não é do pastor. Vamos deixar frisado isso aí. Alguns pastores tomam conta como se fosse deles. Bota uma chicotada, bota chibatada, bota tudo, mas não é ainda motivo bastante para que você não congregue. Você pode procurar outra casa, senão aquela não der mais para você. Não é desculpa. Rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, chamando a atenção dos pastores aqui, dos líderes de igreja. Nós não puxamos sardinha para nosso lado não, tem responsabilidade. Mas de ânimo pronto, o pastor tem que estar de ânimo pronto. Nem como tendo domínio. Olha a atenção que hoje está funcionando muito disso aí. Ele está dizendo que os presbíteros têm que agir nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. O pastor não pode ser aquele que você não me ligou para perguntar se você pode ir naquela cidade.
Você não me ligou para perguntar se você pode viajar? Você é patrão? No dia de trabalho, né? Você é patrão? Eu não liberei você. Engraçado que acaba que incute isso de tal forma na cabeça do membro que ele se sente orgulhoso quando diz: não, meu pastor não me liberou. Como assim, irmão? Não, ele não me liberou para pregar em tal lugar. Ele não me liberou para ir visitar. Ele não me liberou para eu ir viajar com a minha família. Eu falei, caramba! E aqui está dizendo... nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando apareceu o sumo pastor, Jesus Cristo, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente vós, jovens, sedes sujeitos aos anciãos. Anciãos também eram os responsáveis na casa do Senhor. E sede todos sujeitos uns aos outros. Como você vai ter essa situação de ser sujeito uns aos outros se você não está congregando? Não tem como. Você vai ser sujeito a você mesmo. Revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, aqui a gente está falando sobre aquele que está fora de se congregar, mas também estamos chamando a atenção dos pastores como eles devem ser. Como a Bíblia diz que os pastores devem ser. Então, se você está de uma forma, vendo que o pastor não está de acordo com o que a Bíblia deve ser, não lhe dá o direito de não congregar. O mesmo é o pastor. Se ele não está de acordo com o que a Bíblia manda ele, pastor, ser, também quando chegar diante de Deus, ele vai estar amarrado de pé em mão lá para o outro lado. Porque é Deus que no final das contas vai dar o destino final. A gente fica parecendo que a gente está justificado porque alguém errou conosco. A Bíblia não justifica ninguém porque alguém errou com você. Você tem que continuar o seu caminho até o final, de acordo com todo o contexto bíblico. Não, eu oro, aqui eu estou na casa fazendo a minha parte com Deus. Tem toda uma estrutura, irmão. Tem toda uma estrutura. Não dá para ser um soldado solitário, né? Um lobo solitário. Perfeito, perfeito. Então, eu vou dar mais um tempinho aqui para você aí tá compartilhando, né? Tá ali passando para alguns irmãos, algum grupo aí que você quer colocar essa live, né? Agora, o interessante é o seguinte, pastor, né? Alguns estudiosos, teólogos, eles listaram 29, e a gente vê isso praticamente na Bíblia, 29 igrejas referidas em Atos Apocalipse. De Ato a Apocalipse, 29 igrejas. No Novo Testamento, olha só, havia essas igrejas, as quais eram congregações locais com pastores, lideradas e acompanhadas, igrejas que estavam em Antioquia, olha só, possuía pastores e doutores. A Bíblia faz questão de especificar o ministério de mestre, que a gente muitas vezes não reconhece. É um outro assunto. Reconhecemos o ministério de pastor, reconhecemos o ministério de evangelista, de presbítero, mas e aí, de mestre, que é de ensino, ou de profeta? A Bíblia fala sobre o ministério de profeta também, e aí? Então, mas é um outro assunto. Então, a igreja de Antioquia, interessante, ela tinha pastores e doutores que estavam na direção do rebanho. A Bíblia deixa claro isso para a gente em Atos 13. Olha só, era igrejas visíveis, tá? Claro que, mas pastor, tem a igreja? Claro que tem a igreja invisível. A igreja invisível é diferente da igreja visível. A igreja visível, pastor, né, é a igreja local. É a igreja local que se vê. Todo mundo sabe, o endereço. Reunião, e o local é a igreja visível. E a igreja invisível? A igreja invisível é aquela que vai estar na eternidade. É aquela que vai estar com Cristo. Que ela vai ser pego aqui, vai ser pego ali, vai ser pego lá, vai ser pego é o corpo de diversas denominações,
a gente não está aqui para... Ou até de não denominações, mas que se congregam. E que aceitaram a Cristo, que se converteram a Cristo, né? E que andam pautados na doutrina, na palavra de Deus. Perfeito, não tem problema nenhum quanto a isso. Agora, então a igreja visível é a que a gente vai falar aqui agora. Olha só. A igreja em Jerusalém, em Atos 1:4, em Atos 2:14, fala da igreja de Jerusalém. A igreja em Atos 1:8 diz da igreja de Judéia. Na Judéia, ou seja, havia uma outra igreja. Não era o templo, né? Que era uma igreja. Não era o templo. Não era o templo, não. O templo era com os judeus lá, não, até que não aceitavam Cristo. Até porque não podia. Não podia. Estava em perseguição. Sim. Né? Se reunia escondido. Se reunia, mas era um local certo que havia a eclésia. O que é? A reunião dos santos. O ajuntamento dos santos, e tinha toda a hierarquia de pastor. Tinha ali o líder religioso, tinha ali o líder que fazia a parte da administração para o andamento, do grupo de cada igreja, de cada localização. Né? E a Bíblia deixa claro isso desde o Antigo Testamento, a organização. Deus é um Deus organizado, gente. Deus é um Deus organizado. Deus não vai montar nenhum grupo, botar pessoas que não tenham um líder, que não tenham uma direção, que não tenha um andamento, um ponto, um objetivo. O apóstolo Paulo, inclusive, pastor, eu lembrei aqui agora, que tem aquele caso na igreja de Corinto que tinha um jovem lá que estava dormindo com a mulher do pai. E o apóstolo Paulo fala assim, eu admiro vocês ainda manterem esse ainda entre vós, que não botaram para fora. Ou seja, se botaram para fora porque tem uma organização para, né, certamente que ele já estava isso há bastante tempo, e já deu tempo para ele se arrepender e mudar de vida. Se não mudou de vida, vai ser colocado, como diz lá, vai para outro lado, né? Entre gentios e publicanos, como diz Mateus 18. Então tinha uma organização para se fazer isso. Tinha. Para um líder para falar, eu tô envergonhado de vocês que ainda mantém esse tipo de situação, sabendo aí entre vós. Perfeito. Né? Então, olha só. Então falamos aqui, a igreja de Jerusalém, uma igreja, a igreja da Judéia, a igreja de Samaria, Atos capítulo 1, versículo 8, a igreja de Gaza, 8:26, era um outro grupo que se reunia lá em Gaza. Olha só, a igreja de Azoto, em Azoto, a igreja em Cesareia, Atos 8:40, a igreja em Damasco, 9:2. E eu só estou dando uma referência só. Aqui eu tenho várias referências, e se você quiser eu posso te passar também. Pastor Jean pode te passar também referência daquilo que a gente está falando aqui agora. É porque a gente não quer também se estender muito, tempo, né? Porque vídeos longos, né, a gente de experiência própria, é difícil a pessoa tá vendo. Né? A igreja de Lídia, a igreja em Lídia, a igreja em Jope, a igreja em Antioquia, a igreja em Chipre, a igreja em Icônio, a igreja em Lista, a igreja na Síria e Tessalônica. Algumas aqui tem até na Bíblia, né, que é a Tessalonicense, a igreja em a igreja filipense, que era a igreja em Colossense, né? Então a Macedônia, a Ásia, Efésios, né? De Éfesos, então Esmirna, aí tem muita coisa. São 29 igrejas, e tá aqui, ó, catalogada com as referências. Igreja invisível, a noiva do Cordeiro. Não é isso que eu estou falando. Aqui a gente está falando de igreja local, que Paulo e a Bíblia e o Novo Testamento sabia e tinha conhecimento que aquele grupo se reunia ali. Olha só, como que eu vou dizer que não? Exatamente. Não estou dizendo de nome, não estou dizendo de estrutura, não estou dizendo que tem que ser redonda, que tem que ser triangular, que tem que ser quadrada, que tem que ser... Irmão, é a igreja que Paulo reconhecia e que Paulo mandava carta para elas. Para ir guiando. Para ir guiando e orientando, que tinha líderes colocados lá, que tinha pastores, que tinha... O próprio Jesus mandou João mandar as cartas para as igrejas da Ásia, né? Foi Jesus que ditou, né? As 7 igrejas da Ásia. Jesus se preocupou em deixar essas cartas no final. É verdade, é verdade. A Aline dá uma graça, hein? Ai, dona Aline. Tem uma situação seguinte que eu sempre pensei. Que Jesus, no seu ministério, foi atacado pelos judeus, né?
pelos judeus que eram os sacerdotes da época, né? Anás, Caifás e tantos outros lá, líderes da época lá. E apesar disso tudo, quando Jesus foi assunto ao céu, aonde que Pedro curou o coxo? Na porta do templo. Logo após toda a confusão, mataram Jesus, os líderes religiosos mataram Jesus, mas eles estavam ainda se reunindo no templo, orando, cantando e dando glória a Deus. E outra, tanto João Batista quanto Jesus chamou esses líderes lá desse templo de hipócritas, de raça de víboras, mas nunca impediu que os discípulos, ou orientou que os discípulos não fossem mais lá. Era o único templo da época e eram pastoreados por hipócrita. Mesmo assim, Jesus não orientou que eles não fossem lá. Não tem nenhuma palavra desestimulando a que eles não fossem ao templo. E eles foram. E o engraçado, pastor Jean, aqui, Jesus, em certo momento, ele ficou sumido quase 3 dias. Aí a mãe ficou procurando Maria, quando criança. Aí a mãe, sabe, ficou procurando, igual a Aline procura Luquinhas, sabe? Fica procurando Luquinhas, onde tá Luquinhas, onde tá Luquinhas, onde tá Luquinhas? Jaqueline fica procurando, onde tá Caio, tá onde? Aí, quer dizer, a Maria ficou procurando. José, cadê o nosso filho Jesus? Poxa, Só tem 12 anos. Só tem 12 anos, nosso garotinho Jesus. E Jesus sumido. Só foram achar Jesus no 3º dia. Aonde? No templo. Ensinando as escrituras. Aos hipócritas. Os religiosos que se diziam. Então quer dizer, olha a importância. Ele estava no templo e ele mesmo disse que a minha casa será chamada casa de oração. Né? O próprio Jesus, ele teve ali um momento que ele, como homem, ficou revoltado de ver as pessoas vendendo as coisas dentro do templo. Né? E mesmo assim ele não disse para a pessoa não ir ali. Não. Né? Ele não disse, não venha mais aqui, porque você que estão vendendo isso aqui. Hoje a gente até fala assim, vamos mudar de lugar. Vamos construir, vamos para outra casa. Jesus não. Inclusive foi a ideia de Martinho Lutero, que não queria sair da religião dele. Ele não queria sair da religião dele. Wesley, né? Como John Wesley. Ele não queria, ele morreu praticamente anglicano. Né, no anglicanismo. O homem de Deus, o verdadeiro homem de Deus, ele não fala nada para desconstruir, meu irmão. A nossa live aqui não é para desconstruir a sua ideia. Pelo contrário, é para construir. E também não está agarrado à instituição. E não agarrado à instituição. Idolatrando praticamente a instituição. Apesar de ele deixar o nome dele lá, ele foi ser cristão. Como que a gente vê a instituição? Como que é o meu olhar para a instituição? A instituição é uma forma de organização, né? Aonde eu vou junto com os santos, com a eclésia, com a igreja, porque ela só é igreja quando eu estou lá dentro com os santos. Estou lá junto. Então ela organiza os eventos para evangelismo, para eventos com meu filho, o adolescente, o jovem, o pré-adolescente, enfim, ministério disso, ministério daquilo. Ela organiza a liturgia no momento onde proporciona o evangelismo, as missões. Então a instituição, ela organiza. Né? Agora, o culto é de Deus. O reino é de Deus. A igreja é de Deus. O tijolo acaba. Né? O telhado se desfaz. Mas só que nós, como homens, né, pastor Jean, a gente precisa de um local para não pegar vento, para não pegar chuva, né? E a comunhão com os irmãos, de congregar num local onde, eu costumo falar, o Espírito Santo não precisa de ar-condicionado. Precisa, meu irmão? O Espírito Santo precisa de ar-condicionado? Precisa de banco? Banco fadinha assim, né? Tem gente que não quer sentar em banco de madeira não, que dói. Eu mesmo já, né? Dói muito a coluna, é verdade. Então, mas isso é para nós. Isso é para nós. Né? Para Deus, independente, tem igrejas aí, a gente está cansado de ver no Facebook, pessoas no chão, sentada lá fora, e adorando a Deus, sendo igreja, e embaixo de árvore, cantando junto com um pedaço de pau, pega a latinha de leite ninho. Na que tem, ele está congregando. Pega a latinha, não sei se você já viu, pastor. Sim, fazendo bateria. Pega a latinha de leite ninho, de maionese,
o baterista lá em missões e começa a fazer bateria, meu irmão. Isso é amor, isso é reino, isso é igreja, isso é eclésia. Exatamente. É? Lembrando aqui do John Wesley, antes que alguém se apoie em John Wesley, que falou o mundo é minha paróquia, né? Ele não ficou mais no templo, mas não se apoie em John Wesley não, porque ele era um missionário. Alguém aqui que está nessa condição, se dizendo que não está congregando numa igreja, está como John Wesley, pregando com 40 graus de febre, andando eu não sei quantos quilômetros num lombo de cavalo com 40 graus de febre, acordando 3, 4 horas da manhã todo dia para pregar nas minas de carvão, rodando o país, mudou um país. Eu sou assim, você é assim, ele era um missionário. A gente aqui está ressaltando que ele não ficou agarrado na instituição, mas o nome dele estava lá. Ele não ligou do nome dele estar lá. Se a igreja não queria mais ele foi pregar. Aí alguém pode dizer, tá vendo? John Wesley é meu exemplo. Eu tô aqui. Amém então, meu irmão. Você é um missionário? Amém. Faça como John Wesley então. Às 4 da manhã, vá pregar com 40 graus de febre em cima, num cavalo, nem tanto, mas em cima de uma moto, num carro. Vá para onde você for. Faça como John Wesley. Amém. Mas ele era uma exceção que mudou o país. A gente não pode fazer, né, doutrina em cima de exceções. É verdade. É verdade. Não, muito, muito bem colocado. Então nós não somos adoradores denominacionais, Exatamente. Né? Institucionais, de instituição, não. A gente está numa instituição, congrega numa instituição, pastor Jean, eu também tenho a instituição, aonde você pode ter a sua, que melhor tenha dentro da sua visão, né? Na sua ótica, sabendo que toda ela, querido, vai ter problema. Toda ela vai ter a irmãozinha tal, vai ter a irmãozinho tal, vai ter. Somos, carne, né? Carne. Se encontrar perfeita, diz, não entra lá não que você vai estragar. Como que é? Se encontrar repete. Se encontrar uma igreja perfeita, não entra lá não que você vai estragar, porque você é imperfeito, né? Vai estragar aquela igreja perfeita. Depois de uma dessas, eu vou até tirar minha capa aqui. Sim. Vou até tirar minha capa de Elias. Depois de uma dessas Lança sobre mim a capa de Elias, lança sobre mim. Tem alguma pergunta aí, a nossa secretária aí, como que é, pastor? Lembro. Pode falar alto aí, Aline, pode falar. Pastor, lembro quando eu estava indo para a igreja e a Bíblia fala que nós veremos anjo e demônio. E quando vi um atrás de uma moça, ele era muito grande. E não foi só eu que vi, não. Foi eu e o pastor lá na frente. A garota caiu de frente. E depois daí o demônio sumiu. Só que eu não fiquei com medo não. Fico imaginando, será que é um dom? Possível, né? Porque discernimento de espírito, seus olhos espirituais abertos, né? Não é a todo momento que você vê espírito. Sim, sendo bom, sendo ruim, né? A gente até entendi ali, irmão, ele perguntando será que é um dom? Porque a gente sempre fala assim, ele falou de demônios, né? Sim. Aí eu falei assim, porque eu pensei que ele ia falar sobre dom. Aí eu falei, de expulsar demônio. Eu falei, não. Esse dom não existe. Né? O dom de expulsar demônio não existe. E embora ele falando ali que ia para a igreja, estava indo para a igreja, a gente acredita que foi Wagner que perguntou isso? Isso, Wagner. A gente acredita que esses dons, Wagner da Silva Oliveira. Eu acho que ele é lá de Humaitá, se eu não me engano. É lá de Humaitá esse Wagner. O irmão Wagner. O que acontece? Esses dons, ele não tem, é bom a gente ressaltar aqui, pastor Jean, que não tem local para acontecer. Ele viu na igreja, mas ele pode ter umas experiências assim em qualquer local, né? Na rua, enfim, se a pessoa o Espírito Santo usa ela dessa forma, enfim, ela pode ser usada em casa, em qualquer local, com o dom que Deus deu para ela, né? Mais alguma coisa aí, Jean, pastor Jean? A informação importante que a gente quer passar, eu não sei nem quanto tempo nós já estamos de live aí, é que nós não Poderia dizer pra gente aí, Aline? Nós não estamos puxando sardinha para lugar algum. Nós estamos orientando você conforme os parâmetros bíblicos. Se você não quer estar numa instituição, amém, mas que você esteja congregando segundo os parâmetros bíblicos. Você não pode dizer que você é igreja sozinho. Isso não é parâmetro bíblico.
Você não pode dizer que você está fazendo a vontade do Senhor porque você reúne você e sua esposa, ou você e seu filho. Só isso, a não ser que você seja um pastor dele, ele seja um presbítero, mas tem todo um contexto que não dá para ser só com uma ou duas pessoas. Perfeito. Aquele texto que diz, onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aquilo ali não é questão de ter poucas pessoas na igreja, não, irmão. Aquele texto ali, observa, aquele texto ali é para resolução de problema dentro da igreja, da congregação. É um texto que já aponta que tem que ter congregação. Porque ele vai dizer, se tiver problema com o irmão, vá até ele para tentar resolver. Se não resolver, chama um de testemunha. Mas como chamar se eu não congrego? Só tem um. Não, chama mais um. Se ele não resolveu, leva-o à igreja. Ó, fala assim. Se não resolver o problema com a testemunha e tudo, se a pessoa está turrão ali, né, que não quer resolver, leva-o à igreja. Se ele, mesmo de frente à igreja, não quiser resolver, a Bíblia diz, considera-o, esse que não quer resolver, como gentio e publicano, como alguém que não é do corpo de Cristo, alguém que não é da igreja. Ele é gentio e publicano, está na rua, porque não quis resolver. Tem que passar por esses trâmites para resolver o problema. Não é também porque cortou o cabelo, porque fez aquilo, que vai mandar embora. Não. Tem que passar pelos trâmites. Mas se não quiser resolver, considera-o como um gentio publicano. Por quê? Porque vai sair do corpo. Senão vai contaminar o corpo. É isso que a Bíblia está dizendo. Então existe um corpo. Existe uma igreja, existe um... E o cabeça é quem? É Cristo. Cristo. Cabeça é Cristo. Nós somos o corpo. É importante deixar isso claro para eles. Na individualidade, ninguém é o corpo. Sim. Né? Nós somos membros. A orelha não é corpo sozinho. A orelha, né? O pé é corpo sozinho, pastor? Não, ele é um membro. A mão? Não. Os olhos? Não é. Agora, nós juntos, na eclésia, na reunião dos santos, aí sim nós somos o corpo. E o cabeça só tem um, que é Jesus Cristo. Mas o que a gente está colocando aqui é a importância de estar junto. A importância de congregarmos. Interessante aqui, eu vi, alguém mandou para mim isso aqui, não fez, eu acho que foi até você, pastor Jean. Uma vez, você mandou, eu achei interessante. Eu vou ler aqui, você vai dizer se foi você ou não. Diz assim a história, olha só. Um pastor estava preocupado com a ausência de um homem que normalmente vinha aos cultos. Depois de algumas semanas, ele decidiu visitá-lo. Quando o pastor chegou na sua casa, ele encontrou sozinho, sentado diante de uma lareira. O pastor puxou uma cadeira, assentou-se ao lado do homem, mas depois da sua saudação inicial, ele não disse mais nada. O pastor ficou quieto, foi visitar esse cidadão, que já há tempo não ia, né, na igreja, ou estava junto, congregando. Então o pastor foi lá fazer a visita do pastor. O que tem que fazer, né? Ora, pastorear. O pastor tem que pastorear, né? Lá foi o pastor. E chegou lá, não disse nada, viu o homem perto da lareira. Ele se assentou do lado da lareira e ali ficaram sentados em silêncio por alguns minutos. O pastor, então, ele olhou para a lareira, né? Aí ele vai, pega uma pinça, tomou uma brasa, em particularidade, e afastou aquela brasa, botou para o lado. E quando ele colocou do lado, ele sentou e voltou na cadeira e começou a conversar, né, sobre outros assuntos. E depois ficou em silêncio. E silêncio ficou, né, a pessoa ficou olhando, o anfitrião observou a reflexão silenciosa, a brasa começou a tremular e se apagar. Até que se apagou a brasa, que é aquele pastor, aquela que afastou. Aquela brasa não conseguiu ficar acesa, afastada das demais, das outras. Então, o pastor olhou no seu relógio e disse que tinha que ir embora. O pastor olhou, não falou nada, falou, vou ter que ir embora. Antes de ir embora, ele vai e pega essa brasa que já estava apagada, e coloca de novo junto com as outras. E na hora que ele coloca, pastor Jean, imediatamente o fogo pega de novo nessa brasa
né? E faz um só. E faz um só, e o fogo, e há um reacendimento, reacendeu o fogo, a lareira, e começou tudo a queimar. Aí o pastor apertou a mão, ele disse que estava indo embora. Sem falar Aí, nada. aí ele disse assim, ó, pastor, um ótimo sermão. Mais tarde eu te encontro na igreja. Ou seja, Tem muitas palavras. ou seja, no resumo, mostrando que uma brasa sozinha não sobrevive. Não dá para ficar sozinho, gente. Tem que estar junto, tem que estar congregando, tem que estar junto com os irmãos, né? Aí, por quê? Porque na igreja, quando a gente está congregando na igreja, vamos dizer, quando a gente fala igreja, né, no culto, né, no culto com os irmãos, ali nós somos abraçados, ali tem hino, ali tem louvores, ali a gente pode ter uma intensidade de amor, né, junto com os santos, com os amados, a visita, a palavra ministrada. Aonde que a gente vê tanto isso acontecer? É na igreja, louvores, palavras, tudo isso acontecer é dentro, junto, congregando. Eu não posso ficar separado, que senão eu apago. E na Senão eu apago. verdade o final das contas é que você precisa ser sincero com você mesmo. Perfeito, isso aí. Primeira coisa que você tem que fazer é você ser sincero com você mesmo. Tá bem do jeito que você tá? Confrontando, a Bíblia te confrontando com toda a estrutura que a Bíblia pede, que nós entremos na estrutura da Bíblia, não a Bíblia que tem que se adequar a nós, temos que nos adequar à estrutura da Bíblia. Você está adequado com a estrutura da Bíblia? Faça a reflexão com você mesmo. Eu estou fazendo a minha. Né? Porque não é só congregar que você está salvo, claro, você tem que fazer todo um parâmetro completo, mas já que estamos falando de congregar, é nesse sentido que é a pergunta. O senhor vai continuar, o senhor até que tem que ser Obrigado pelo senhor. vai continuar Obrigado, falando senhor. aqui. Perfeito. O que ele falou agora, muito bom. Não tinha nem parado para... O fato de estar congregando não é a solução de tudo, não. Às vezes Muito pode boa. ser perdição, Né? dependendo de É. onde que como é que Porque funciona. a gente só está falando isso porque para não colocar em xeque o ato de congregar, que é uma coisa bíblica e determinada por Deus, desde que a gente vê princípios do Antigo ao Novo Testamento, o povo junto. Então a gente não pode anular por qualquer questão e qualquer experiência externa. Não congrego mais, não estou mais junto com os irmãos, não estou mais, estou em casa, Cristo em casa. Não, agora não estamos aqui dizendo que o congregar carimba, chanfra a pessoa para o reino de Deus. Não é isso. Ali ela faz um polimento na pessoa. Porque Claro. ela tem que ter, né? Porque é ali que você encontra os problemas. Claro. E na verdade você vai ressaltar o que o Espírito Santo tem dentro de você congregando. Porque a imoralidade, a falta de caráter, Sim. a falta de essas questões aí, ela pode ser muito bem maquiada, manipulada. Pastor, mas tem muita gente... Meu irmão, a igreja ainda continua sendo o melhor local para se estar. Sim, porque Juntos. apesar de todos os problemas, a igreja está prevendo que você conte os seus problemas um para os outros. Não diz a Bíblia disso? Confesse as vossas confessar culpas. as vossas culpas. Vou falar, vai Orai um pelos Orando outros. pelos outros. Aí vai falar, vou confessar, ele vai espalhar, vai fazer fofoca de mim. A Bíblia não está pontuando em cima dos maus. Ela está pontuando em cima dos bons. Que você procure os bons que existem para você orar, confessar os seus pecados, dizer o que você está com dificuldades. Porque às vezes a gente fica prendendo as nossas coisas. Davi disse que enquanto ele se calou, os seus ossos se secaram. Porque ele precisava confessar os seus pecados, tanto a Deus quanto ao irmão, para orar, para sanar o problema. Agora, você precisa saber quem está congregando com você. Nem todos são perfeitos. Mas a Bíblia está pontuando em cima de um servo fiel. De que existe uma congregação fiel. É nesse sentido que a Bíblia está pontuando. Agora, é você que tem que ter, né, como diz, sede como a serpente, como que é? Prudente como a serpente. Isso aí. Prudente como a serpente. Você sabe que o irmãozinho gosta de dar com a língua nos dentes, você não vai falar para aquele irmãozinho. Né? Vai procurar o irmão que você confia, o pastor que você confia, a pessoa que você confia. Mas que
parâmetro bíblico está em cima de pessoas fiéis. Você não pode basear, mas só tem safado, só tem isso, só tem aquilo, só tem aquilo outro. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo em cima daqueles que são fiéis ao Senhor. Exatamente. Aí teve um irmão que falou com o pastor sobre a questão do... Pastor, eu estou na igreja há mais de 30 anos, já ouvi mais de 3.000 sermões, né, pregações, e não lembro de nenhuma delas. Isso não tem tido para mim nenhuma relevância. Não adiantou de nada. Não adiantou de nada, porque eu não lembro de nenhuma delas. Eu sou crente há 30 anos e eu acho que não adiantou de nada na minha vida, porque eu não consigo lembrar de nenhuma sequer delas. Como se não fosse válido, né? Aí o pastor falou para ele, olha, você fez um cálculo de quanto que ele se ele lembraria de quantas refeições que ele fez em 30 anos. Né? Comida mesmo. De refeições de comida mesmo, mas aí ele falou que não lembrava também. Aí ele falou, mas todas elas te manteram viva. Serviu para manter você vivo de pé. Né? O fato de você não lembrar não quer dizer que não tem relevância. O fato de você não lembrar eu não lembro o que comeu, o que foi falado, meu irmão, te manteu, te alimentou, te deu vida, te deu força, né? É uma ida, é uma oração, é consagração, é reuniões, é cultos, são louvores, são adoração a Deus. Cada participação dela, meu irmão, você só está em pé por causa disso, porque você foi alimentado, é a força. E isso aonde a gente vê isso? No congregar, no estar junto. E a gente só vai sentir isso mais próximo de nós quando nós passamos nas dificuldades. É na dificuldade que nós vamos clamar com os irmãos, clame conosco. A gente vai procurar que os irmãos clamem conosco. É na dificuldade. Que às vezes, espero que você nunca chegue a esse ponto. De precisar estar na dificuldade para você ter que contar com os irmãos. Porque a gente ora mais quando a gente está em dificuldade. Apareceu um problema na vida, a gente vai para monte, a gente vai para jejum, se veste de pano de saco e vai para consagração terça, quinta, domingo, tudo quanto é lugar. Escola dominical, escola sabatina, procura tudo. Procura tudo. Então, não espere vir a dificuldade que virá. Porque Deus diz, quando vier o dia mau e não se vier, não espere quando o dia mau chegar. Já congregue. Porque é ali que você vai arrumar a força ao seu redor para te ajudar, para te levantar. Estou aqui, meu irmão. Está precisando de quê? Vamos lá, vamos isso, uma palavra, um ombro, uma oração, um dinheiro para você sair dessa situação. É assim, é na congregação que você recebe essas coisas. Perfeito, perfeito. Uma coisa importante, pastor, é o seguinte, tem gente que tenta se enganar, né? A verdade é muito mais assim real a pessoa admitir, estou afastado, Sim. Estou enfraquecido, estou desanimado, já me acostumei a estar em casa. Não tenho força mais para voltar a exercer o meu ministério. Gente, o princípio de retornar é ser humilde. E a Bíblia diz que todo aquele que se humilhar, Deus exalta. Mas aquele que se exaltar, ao contrário, ao invés de eu fazer isso, eu fico dizendo que eu posso ser igreja fora. Olha só! O grande argumento, em vez de mudar o discurso e dizer, eu estou precisando de oração. Me ajuda. Dá o braço para mim. Me fortalece, vamos caminhar junto, me ajuda, eu quero voltar. É muito melhor. Tem uma palavra mais que eu digo, é muito mais admitir isso. Que você precisa de socorro. Socorre, tu precisa de socorro, de ajuda. E a igreja está aí para isso. Não é para apontar ninguém. Não, eu não volto, porque se eu voltar, a pessoa vai falar assim, já é a 4ª vez. Vai volta. Já é a 5ª vez. Ou então eu não volto porque eu vou dar gostinho para ele. Meu irmão, já está mostrando Aonde está a mente? que... Oi? Aonde está a mente? Aonde está a sua mente. Então não é a questão que você pode ser igreja sozinho.
E às vezes, pastor, acontece que a pessoa sai da igreja, afasta da igreja por causa de um problema com o pastor, de um problema com o diácono, um problema com a irmã, com o irmão, algum problema desse qualquer, e fica afastado por um tempo, e depois de estar afastado por esse tempo, já não é mais o problema que ele não volta mais por causa daquele problema, não. Porque ele já acostumou, já não é mais o problema original. Ele fica remoendo, ou ela, remoendo em cima daquele problema original, que aconteceu, é real o problema. Mas, às vezes, aquilo já aconteceu há 1 ano, há 2 anos, há 10 anos atrás, e já não é mais aquele problema por qual ele não volta, ou por qual ele não foi para outra congregação. Agora houve um esfriamento. Ele já acostumou, nós nos acostumamos a tudo. Verdade. Acostumamos a congregar e não estar realmente como Deus quer, e acostumamos a não congregar e não estar como Deus quer, ou congregar e estar como Deus quer. Acostumamos a tudo. Então, às vezes já não é mais o problema original, que você já não está mais voltando a congregar. É que você já se acostumou a estar onde você está. Não tem mais força, como você mesmo disse. A pessoa, ela perdeu e ela fica... Perde a passada. Perde a passada, saiu a corrente, sabe? Eu lembro quando eu era menorzinho. Já a mão toda? Ih, rapaz, eu tentava botar a bicicleta, a corrente no peão, né? A bicicleta tem um coroa e tem um peão. Eu tentava colocar ali a corrente no peão e ainda tinha que andar para trás, né? Para poder engatar ali, mas tinha umas que era brabo, aí para você colocar a corrente. Quando a corrente sai, meu irmão, para colocar a corrente no peão e na coroa. E quando sai, fica dando passada assim, ó. Mas vou te falar aqui, ser humilde é muito bom. Quando você suja a mão e força, e coloca a corrente, coloca a mão, sabe, deixa de ficar com nojo. Se abaixa, se arrasta, bota a mão na coroa, no pinhão, bota a corrente. Quando a corrente entra, que satisfação, hein? Ó, começa a andar, É assim na vida espiritual, meu irmão. É assim na vida espiritual. Quando a corrente entrar no peão, como que a corrente entra no peão? É reconhecer que precisa de Cristo, precisa... Não é dar desculpa, não. Não é desculpa, não. Dar desculpa vai protelar e você nunca vai achar o caminho de volta. Vai ficar assim, igual o povo de Israel. Aonde que eu entro na terra prometida? Aonde? Não vai achar o caminho de volta. Né? Vamos, né? E eu oro, né? Eu não sei para quantas ou para quem, ou a quem vai chegar esse vídeo. A gente não sabe para quem, mas que você, ao terminar, você possa compartilhar aí com várias pessoas, né? A gente já chegamos aqui na parte final, mas você possa aí compartilhar aí com vários amigos e amigas que precisam de uma luz, né? No final, pessoas que estão num túnel, né? E precisam de uma luz aí para poder enxergar. Então, eu peço para você compartilhar aí e enviar para grupos, enfim. Você vai estar ajudando e abençoando essas pessoas em nome de Jesus. E que você possa, se é caso a sua situação, você que está assistindo, refletir. Né, pastor Jean? Diga aí suas palavras aí. Sim, possa refletir. Na verdade, nós não estamos aqui de grandões. Nós não estamos aqui de alguém, dono da verdade. Nós estamos aqui apresentando o que a Bíblia diz, que é a nossa responsabilidade. Né? Se alguém vai ouvir ou deixar de ouvir, nós já limpamos a nossa mão da nossa responsabilidade, que é dizer que a Bíblia diz que a gente precisa congregar. Exatamente. A gente não está falando que você precisa estar na igreja tal, na igreja tal, na igreja tal. Não está falando disso. Está dizendo que precisa congregar. Aí você vai escolher, poxa, tem a igreja tal ali, eu posso congregar ali. Ou tem ali na casa de fulano. Tem gente que até diz um adendo para terminar, que não, mas ali a gente reúne numa casa, mas não tem líder não. Mas tem alguém que começa então ninguém começa a reunião. Ou seja, tem um líder sempre. Tem um líder. Vai ter um líder. Mais cedo ou mais tarde vai se transformar numa congregação, que é bíblico. É porque às vezes ficou taxada a questão da instituição e às vezes as pessoas acabam confundindo uma coisa com a outra. Existe sempre a boa congregação, que é o corpo de Cristo. Você precisa congregar. Escolha um bom lugar. Perfeito, perfeito. A gente não está falando, como o pastor falou, de nome, de denominação, de nada. A gente está falando sobre congregar. E temos aqui algumas... Depois entrou aqui o Samuel, aqui, meu tio. Samuel, queria mandar um abraço aí para tio Samuel. Ele falou assim, ó. Ele botou até aqui, ó.
Gostei. 2 varões abençoados. Aqui, ó. O Samuca. Samuca, né? gente boa. Um abraço, tio Samuel, irmão do meu pai. Né? Quero mandar um abraço para o papai também aqui. Nery Tomás de Santana. Um abração para a mamãe Helena. Maravilha. Para a família. Né? E tio Samuca, um abraço aí para Nega, para Ramires, para Beth, para a turma toda. E é isso aí, gente. Chegamos ao final. Deus te abençoe, Amém. Deus te guarde. Compartilhe aí, compartilhe essa ideia. Compartilhe em nome de Jesus. Deus te abençoe. Alguma coisa mais para falar aí? Amém, só isso. Acho que já foi bem claro, bem explicado. E qualquer coisa que você quiser, tem alguma, se você tiver com alguma dúvida, né, a pessoa às vezes está lá, ou até a pessoa que vai ver depois. Por isso que eu peço para compartilhar. Você que está aí vendo aí, você compartilhar vai estar ajudando, porque você vai... A pessoa pode ver isso aí daqui a 3 dias, daqui a 10 dias, daqui a 15, 20 dias. E para ela vai ser uma luz, vai ser uma resposta de Deus para ela, né? Então, você possa estar fazendo isso aí em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Chegamos ao final. Amém. Que Deus Amém. abençoe a cada um de vocês.